E aí, Fernando, meu, Opa, agora sim, conseguimos. como diria o outro, né? Isso aqui é coisa do cão, né? Querendo impedir, né? O diabo tem É o cão costa larga, né? tá se manifestando aí já. Ó. Vamos orar, igreja. E aí, mano, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na luta. Que bom, pessoal. Eu vi que o Rodrigo Vilas Boas seu brother, né? Sim, sim. Eu vi que ele tinha Muitas, entrado lá. É, muitas aventuras juntos. opa, aí sim, hein? Deixa eu falar para ele aqui que a gente está online de novo. Pessoal que vai chegando aí, vai compartilhando aí, né? Nos ajuda aí. Ajuda aí, pô. Ajuda aí com compartilhando, né? Vai compartilhando aí. Bom, nós estamos no meu Facebook, né? Na minha página. Então, se você está aqui, talvez eu sou Sidney Santos, sou pastor, coach, sou professor, sou designer, sou um monte de coisa aí, né? E do meu lado está o Fernando, ou Ferdinandos, né? O Fernando Fer... é um grande amigo, né? Ele está um pouco longe agora, está alguns quilômetros de distância, Um né? pouquinho. Um pouquinho. Está do outro lado lá do mundo, né? E o Fernando é um grande amigo, né? Já gravamos algumas coisas juntos e hoje surgiu essa oportunidade, essa polêmica. A gente já está ensaiando faz tempo, né? De fazer essa É live. verdade. E aí, o Fernando. E aí, Fê, fala um pouquinho de você aí, mano. Deixa eu tomar um chá aqui que minha garganta tá embaçada, viu? Bom, eu sou designer também. Foi assim que eu e o Sidney a gente se conheceu, né? Como designer gráfico. Trabalhamos junto um tempo. E dividimos essa fé no Senhor e esse desejo de estudar sempre a palavra, né? A gente sempre se tromba nos assuntos, nos estudos bíblicos aí, vira e mexe, pinta. Vamos bater um papo aí sobre esses estudos aí. A gente sempre. Esse que é legal, eu sou apaixonado por isso. Tá estudando, como com o Rodrigo, que está online vendo a gente aí também. Eu lembro de conversas até com meu sogro, às vezes passava horas conversando com meu sogro a respeito da Bíblia, e cada pessoa tem uma experiência diferente com Deus, com a palavra, e sempre bom compartilhar, né? Compartilhar as experiências, né? E é por isso que estamos aqui, né? Graças a Deus, né? O Fernando, nós nos conhecemos, nós dois os dois eram líderes de jovens, né? Cada um na Sim. sua respectiva igreja. E eu levando o trabalho, né, para fazer, e o Fernando trabalhava nesse lugar, e a gente acabou se conversando e tal, e aí, cara, isso daí foi em 2008, 2007, 2008, olha só, já faz tempo, hein? Já faz um tempinho. Tempo. Faz um tempinho. E hoje o Fernando tá aí, né, a gente continua em contato, como eu disse, ele tá em outro país agora, e tá frio aí, Fernando, aqui no Brasil, aqui em São Não, Paulo tá um frio, rapaz. aqui a gente está no verão agora. Mas o verão aqui tá meio esquisito esse ano. Aqui faz muito frio. Eu tô para quem não sabe aí, eu tô em Massachusetts, nos Estados Unidos, e aqui é um dos estados que faz muito frio, mas também faz muito calor. Aqui chega a fazer sensação térmica de -30 Meu e Deus do positivo céu. 40. Então chega a fazer 40 graus e -35. Você tá louco, eu não consigo Então, imaginar um frio desse, cara. então são extremos. Chega, a gente congela na rua, mas congela de verdade. Não Meu é Deus. brinquedo, não. E quando é calor, é muito calor. A gente tá no verão aqui, mas tá um verão meio devagar esse ano. Não esquentou muito ainda, não. É isso aí, cara. Aqui tá um frio nunca visto, pelo menos por mim, né? Eu não lembro, né? Eu tenho memória curta, né? Mas eu não lembro de ter tido um frio tão forte assim, cara. Aqui quando E tá eu tô. 0 graus, a gente tá de boa. Tranquilo, zero, -5, é costumeiro. Você tá Mas louco. chega. Não tem. Não dá. Não Aqui consigo faz imaginar. frio, é.
Não, não consigo imaginar. E aí, pessoal, o pessoal que está nos assistindo aí, o que aconteceu? O Fernando, conversando, e assim, ele tem contribuído demais, assim, né, na questão da discussão teológica, né, bíblica, de mensagens e tal. Ele tem colocado algumas mensagens muito legais lá, eu sempre acompanho. Então, fica o convite, o sininho lá, tem bastante coisa legal lá, falando sobre Bíblia, sobre Palavra de Deus, enfim. E então o Fernando fez uma postagem esses dias e ele colocou o texto que nós vamos discutir aqui, né, de Mateus 16, falando de tomar a cruz. E eu peguei e comentei lá, né, fiz o comentário lá, porque muitas vezes foi isso a nossa conversa, né, a nossa discussão, que muitas vezes as pessoas entendem a palavra de Deus da forma que elas acham que é, né? Cada um faz a sua interpretação. Só que muitas vezes essa interpretação ela precisa ser colocada à prova, né? E a prova é a Bíblia, né, Fernando? Sim. E aí eu comentei, e aí, gente, o que é tomar a sua cruz, né? Jesus disse lá para tomar a cruz. Então eu vou ler aqui sobre o que nós estamos falando, né? Está lá em Mateus 16, 24. Isso aqui é a base do nossa conversa hoje, né? Mateus 16, 24. Então está escrito assim, ó. Então Jesus disse a seus discípulos, abre aspas, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Fecha aspas. Então, isso foi um texto, é uma frase dita por Jesus, né? Pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, pelo nosso Mestre, né? Então, o que ficou em discussão aqui, né, que nós temos conversado, é o que é tomar a cruz? O que é tomar a cruz? Se alguém quer ser meu seguidor, essa versão é a versão NVT. Como é que está a sua qual é aí, Fernando? Eu tô com a King James 1611. Tá, eu gosto muito dela também. Como é que está aí a sua? Apenas 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Basicamente é a mesma essência, bem, né? Bem parecido. Eu queria comentar um negócio logo de começo, né? Que eu tava lendo no comentário, aquele comentário versículo a versículo que você está vendo ali atrás, aquela enciclopédia colorida ali. Eu sonhei no Brasil tantos anos em comprar ela, não consegui. Aí é que eu consegui, graças a Deus eu comprei. E eu gosto muito, porque vem muito, muito explicado cada versículo. E uma coisa que tem me motivado a fazer os vídeos que eu tenho feito, de muitas coisas que eu, estudando a palavra, a gente vai tendo a devida a interpretação dos textos. Tem muitos textos que são difíceis de entender e, infelizmente, muitas vezes muitos pregadores, sem entender o texto correto, o seu contexto, saem pregando por aí, muitas vezes eu pregando de ouvir falar e de não estudar o texto. E é uma coisa triste, eu tenho comentado com algumas pessoas hoje em dia de quantas coisas erradas a gente aprende de ouvir falar. Um ouve e vai passando para frente, e quando a gente para estudar o texto, puxa, esse texto não está falando disso, e eu aprendi isso, puxa, tantos anos que eu estou na igreja, tantas vezes que eu li esse texto e eu li através dessa lente, né, dessa interpretação, e muitas vezes não é.
a gente for parar e analisar o texto, né, a gente vê que está errado. E como entrando, que eu já não sei se já estou me avançando, mas já entrando nesse assunto, né, o que é, como você jogou a pergunta, o que é a cruz? Se alguém tiver aí, o pessoal que está aí nos assistindo, né, que tiver alguma pergunta, né, joga aí para a gente, né, alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, participa aí junto com a gente. Mas eu estava lendo aqui no comentário e o comentário fala a difícil palavra, a palavra difícil, que é a cruz. A gente ouve a palavra cruz, qual a primeira sensação que a gente tem já é de algo ruim, né? E é interessante quantas vezes a gente já ouviu falar disso, né? A gente usa até como jargão, né? De carregar a cruz, né? Uma situação difícil que a gente passa na vida e estou carregando a minha cruz. E por anos e anos eu ouvi isso e eu confesso que há poucos anos atrás é que eu aprendi a verdadeira interpretação desse texto. Por muitos anos eu achava, como a maioria, de que essa cruz é um sofrimento, é um casamento ruim, é a sogra que pega no pé, né? Muitos se apresentam a sogra como a cruz, né? Ou alguns até a própria esposa, né? Os filhos, e acaba sendo engraçado, né? Muitos usam isso com piada, mas muitos levam a sério mesmo, porque aprenderam assim, eu também aprendi assim. Creio que você também, Sidney. Quanto tempo você acreditou que esse texto falava disso? Que a cruz era um sofrimento que a gente passava na vida? Né? Talvez alguém que está ouvindo a gente aí vai ficar com a pulga atrás da orelha agora. Ué, mas não é isso? É justamente, cara. Eu quando, esse ano, eu me converti em 99, né? Em 99. E então, Eu também. para cá, foi em 99 também que é a sua conversão? Janeiro de 99 me batizei no dia do meu aniversário, 4 de abril de 99. Nossa, cara. Então, eu me converti em 99. Quantas palavras, né, nós já ouvimos tanto presencial, né, na igreja, no rádio, no YouTube, são inúmeros, né? Cara, tem muita coisa que aí quando foi depois de muitos anos, né, comecei a estudar. Eu sempre gostei muito da palavra, mas é isso que você falou. As pessoas, nós, né, fazemos isso. Nós falamos muitas vezes daquilo que nós aprendemos e nós crédito, porque quem está ensinando lá, uma pessoa que sobe no púlpito é uma pessoa que tem crédito, não é? A gente, principalmente para os novos convertidos, né? A pessoa está lá no púlpito e a gente entende que a pessoa é capacitada para estar lá em cima. Então a gente ouve e dá crédito àquela palavra, né? A gente praticamente passa a vir por aquilo, né? E então, cara, quando nós começamos a estudar tarde, né? Porque eu vivia no mundo da igreja ali, né? E então os cursos eram da igreja, tudo era da igreja. Quando eu comecei a estudar fora, que com um grande amigo, o pastor Isley Santos, né? Um grande mestre, né? De teologia, cara, como a gente estava longe, assim, sabe? Como a gente estava longe, quanta bobagem eu aprendi, quanta bobagem eu preguei, eu ensinei. Bobagem no sentido de era a palavra de Deus, mas era um conceito de alguém, sabe? E isso, cara, é muito perigoso, muito perigoso. E aí a gente vai avançando, né? Nós vamos avançando no estudo, no conhecimento. E aí a impressão que eu tinha era de que quanto mais eu aprendia, mais calado eu queria ficar. Eu não sei se você teve essa mesma impressão, esse mesmo sentimento. Porque, meu, muita coisa nós aprendemos e muita coisa equivocada, né? Uma interpretação equivocada, né? É o conceito de alguém, né? E aí, meu, eu falei, cara, que incrível isso. Aí eu fiz o básico em teologia, depois o médio em teologia, e depois terminei o ano passado. Me formei
ano passado, ano retrasado. Essa pandemia aí me deixou meio desorientado, questão de tempo. Parece que a gente perdeu um ano da vida, né? Completamente perdido. Mas aí, dentro desse texto, esse texto, dentre muitos, né, a gente temos uma perspectiva equivocada do que o texto está dizendo, não é? E isso que você falou mesmo, muitas vezes eu pensei que tomar a cruz era mesmo um sofrimento. Não, eu tenho que carregar essa cruz, isso aqui é a minha cruz, né? Isso aqui, se fosse um espírita, né? Isso aqui é meu karma, né? É. Isso aqui é meu karma, eu tenho que carregar. Jesus falou que é para mim carregar. E quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas hoje ainda pensam assim? Ou porque foi ensinado assim, ou e entendeu isso. Por quê? Porque o conceito dela é de sofrimento, né? Mas e aí? Será que o que Jesus está falando é de sofrimento? Seja muito bem-vindo, você que está aí. É um prazer ter todos vocês aí com a gente. E deixe o seu comentário aí, participe com a gente, deixe a gente saber o que você pensa desse assunto. Para quem chegou mais agora, nós estamos falando sobre tomar a cruz. Quando Jesus falou, né, nós estamos acompanhando o texto de Mateus 16, né, do 24 ao 28, quando Jesus fala que se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é um texto, é um versículo, a gente nem precisava seguir nos outros versículos, só esse versículo dá para a gente ficar aqui dias, né? E o que eu estava querendo falar, assim, do que você estava falando, eu tenho assistido muitos vídeos, acompanhado o pastor Zé Bruno, da Casa da Rocha, o vocalista da banda Resgate, né? O Resgate, né? Ele é muito bom, cara. E ele, eu vejo muito, eu tenho acompanhado ele, a igreja dele está com 10 anos, né? Desde que ele se desligou da Renascer. E eu tenho visto nas mensagens dele essa mesma coisa, de quantos anos ele passou tendo uma visão, ouvindo da boca de outros, né? Ouvindo a palavra da boca de outros e tendo interpretações errôneas e pregando e ministrando e ensinando coisas que fora do contexto. E ele, e muitas vezes, ele chega a pedir perdão, né? De tanto tempo de tudo aquilo que ele pregou, né? E é uma coisa, mas é uma coisa boa. Por um outro lado, eu vejo que é uma coisa boa que Deus tem dado discernimento, graças a Deus, pela quantidade de material que a gente tem acesso hoje em dia. Eu estava lendo, né, na época da Reforma, que Martinho Lutero viu na Bíblia, porque ele conseguiu uma Bíblia, né, que ninguém tinha Bíblia, né? Naquele tempo ninguém tinha Bíblia, e veio Gutenberg imprimindo Bíblia e foi bênção total. Uma Vulgata, né? O que eles tinham era a Vulgata, né? Isso. E Lutero, que Lutero lia, estava acorrentada na estante, que era algo que não tinha cópia, né? E hoje, graças a Deus, nós temos tanta variedade, tanta oportunidade, a gente pode ler no celular, tem Bíblia em áudio. Muitas vezes eu coloco o áudio para ouvir, eu ouvi no carro a Bíblia toda em áudio. Dirigindo para o trabalho, indo e voltando, eu levei 2 meses e meio, eu ouvi a Bíblia toda, e é muito bacana. E tantas versões que nós temos, versões mais fáceis de entender, versões mais tradicionais, outras mais próximas do original, o original grego, o original hebraico. Então, nós não temos motivo para continuar na ignorância, conhecendo a palavra de ouvir falar, né? É verdade. A gente pode e precisa e deve meditar na palavra, buscar a correta interpretação de cada texto, né? E a gente ir a fundo, e a gente pode passar, né, para essa cruz. O que era a cruz, né? Por que a cruz? E algo que eu estava lendo, quando Jesus falou isso, é muito interessante. Para nós pode ser difícil, como a gente tem essa dificuldade dessa interpretação, tome a sua cruz. E cada um interpreta de um jeito, porque não faz parte da nossa cultura agora. Ninguém é crucificado mais. Mas naquela época, quando Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me, todo mundo entendeu. Porque era algo comum, né? E o Império Romano crucificou milhares de pessoas. Então era comum as pessoas cruzarem a Roma, né, ali, né, por
cruzar aquelas ruas carregando suas cruzes, né? Então é algo que todo mundo entendia na época. E aí a gente vai chegando no sentido da cruz. Por que a cruz? O que era essa cruz? Né? É verdade. Mandar um grande abraço aí, né? O pessoal tá chegando aí, tá compartilhando, tá? O pastor Anderson Dias, grande brother. Você conheceu ele, Fernando? Você deve, ou se não conheceu, ouviu falar. Pastor Anderson Dias é o pastor DJ. Pastor DJ Não, fez grandes coisas no meio dos jovens aqui na região leste de São Paulo e em São Paulo inteiro. não Então, cheguei a conhecer. cara, um grande amigo. Tá perdendo um grande cara, assim. Ele é muito legal, cara. Muito legal. Pastor Anderson Dias Bacana. está aqui com a gente. Amigos do Avivamento, a rádio Amigos do Avivamento, eu tinha um programa lá. Infelizmente, por causa da correria do dia a dia, não consegui mais fazer o programa, né? Mas Então, estamos juntos, pastor. vamos fazer uma ligação aí. O Rodrigo Vilas Boas, que está aí online, está vendo a gente também. Ele tem um trabalho que chama, o canal chama Filho do Homem, né? E ele tem feito alguns podcasts e do Legal. qual ele me falou que ia chamar você também para a gente estar fazendo alguns podcasts junto aí. E esse pastor Anderson aí pode estar com a gente também. A gente pode fazer um bem bolado aí. Cara, ele vai ser mais. Tá aqui com a gente também a pastora Eliette. A pastora Eliette é a sogra da minha filha, né? Ela é pastora junto com o esposo, né? Pastor Marcos Valério. Lá são da comunidade Casa do Leão e assim são muito queridos, né? Pastora, bem-vinda. E a gente está aqui nessa noite aqui, né? Nessa discussão, o que é tomar essa cruz? Será que a cruz é a sogra mesmo? Eu E agora, nem né? essa interpretação eu posso usar, porque minha sogra, graças a Deus, é uma bênção, sempre foi uma bênção na minha vida. E aí, será que tomar a cruz? Eu estava falando, né? Eu falei com você, né? No dia que você fez a postagem, a gente começou a conversar. Um dia eu falei isso numa pregação na igreja, né? Eu falei assim: muita gente acha que tomar a cruz é sair andando com um pedaço de madeira nas costas, pagando promessa, né? Você pega a Dutra aqui, né? Chegando perto de outubro, em outros países você vê, por exemplo, pessoas andando com uma túnica e uma cruz pesada nas costas, né? Uma vez eu dei risada, né? Eu falei assim, o cara andando com uma cruz, mas eram umas madeirinhas, cara, fininhas assim, sabe? Tipo ripa. Ah, meu, assim é fácil carregar a cruz. Essa cruz aí tá leve demais, irmão. Né? Dá vontade de parar e falar assim, tem que ser uma cruz que primeiro né? Não pode ser uma cruz que você não vai conseguir ficar crucificado nela. Né? Não, uma ripinha assim, o cara, né, andando e tal. E aí, será que tomar é isso? É pegar um pedaço de madeira, colocar nas costas, sair andando, pagando promessa? A pessoa faz isso, a interpretação dela, ou como tem falado aqui, né? Talvez o que ela ouviu na vida isso. Peraí, então eu tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar um preço aqui, né? Eu tenho que fazer um sacrifício. E aí ele sai andando com a cruz nas costas, né? Sai andando com a cruz, carregando, arrastando a cruz pelo caminho. Mas será, cara, que foi isso mesmo que Jesus falou? Será que Jesus mandou pegar? Na pregação eu falei isso, eu falei assim, muitas vezes as pessoas pensam que tomar a cruz é você sair carregando uma cruz nas costas, né? E cruz, quando a gente para pensar cruz é para carregar? Jesus ficou carregando a cruz? O Não, que significa? tem lá tem uma a cruz tinha um ponto final, né? A cruz tinha um destino, né? E aí quando chegou o destino, ela cumpriu o propósito dela, não é isso? O que significa a cruz? A cruz significa morte, por isso que é a palavra difícil, como eu estava falando.
É a palavra difícil, cruz. Porque cruz significa morte. A cruz, quando as pessoas carregavam a cruz, né, atravessavam a cidade no meio do povo carregando a cruz, era a demonstração pública da sua condenação, da sua morte. Estava mostrando para todo mundo que ele ia morrer. Essa era o significado de carregar a cruz, a morte, né? Mostrar para todo mundo a morte. E esse é o ponto de Jesus, né? Pegue a sua cruz, então morra. É a abdicação total de nossas vidas, né? Isso que significa tomar a cruz, que a gente vai ver no texto, porque o próprio texto, esse texto, a gente estava falando de interpretar mal, mas o próprio versículo já indica o significado, né? Qual é a dificuldade, né? Pois é, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, uma frase já está ligada na outra, né? Então, é totalmente morrer para esse mundo, né? Negue-se a si mesmo. E hoje em dia, acho que a gente tem uma dificuldade muito maior hoje em dia no mundo que vivemos. Isso não é querer apontar o dedo na cara de ninguém, é para todos nós. A dificuldade que nós temos de entregar a nossa vida, de realmente morrer para esse mundo, né? Eu tenho estudado a respeito e feito alguns vídeos a respeito do reino dos céus. O reino dos céus tudo aquilo que Jesus pregava do reino é totalmente contra tudo isso que nós vemos, isso que nos cerca. Nós vivemos essa coisa que nos suga, né? Esse mundo que vivemos, que toma a nossa vida, toma a nossa mente e leva o nosso foco sempre para as coisas terrenas, as coisas materiais, as coisas físicas, né? E nós ficamos envoltos em tudo isso e temos uma grande dificuldade de nos entregar, de tomar a nossa cruz, morrer para esse mundo e viver a proposta do Evangelho, a proposta de uma nova vida, totalmente nova. Né? Cara, eu estava lendo o texto, né? E aí eu anotei algumas coisas que eu queria comentar aqui, né? Nessa live aqui. A cruz, realmente, cara, a cruz é morrer, ela significa morte, né? E ela tem que cumprir o propósito, né? Jesus não falou para tomar a cruz e ficar carregando ela para cima e para baixo, né? Então, algumas pessoas acham que quando aceitam a Jesus, né? E eu não concordo muito com essa palavra, né? Com esse termo, né? Aceitar Jesus, quem somos para aceitá-lo, né? E é um conceito, eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas, por exemplo, aqui no Brasil, parece que o né, da palavra, ele tem que ficar fazendo um apelo, sabe? Quase que arrastando a pessoa, vem, filho, vem aqui, sabe? Vem, aceita. No Oriente Médio, por exemplo, quando é feito, né? O ministro, ele chega para a pessoa, né? E, somente em lugares onde a igreja é perseguida, o cara fala assim, você tem certeza da decisão que você está tomando? Você tem certeza disso que você está fazendo? De entregar a sua vida para Jesus? Por quê? Porque o bicho vai pegar pro teu lado. Entende? A sua família vai te rejeitar, assim, principalmente se a família for muçulmana, né? For do islâmico, você vai ser execrado da sua família. Vão te abandonar, vão te bater. Então é quase assim, pensa bem antes de você tomar essa decisão. Aqui no Brasil, cara, não, fica assim, não, vem aqui, pelo amor de Deus, aceita Jesus, né? Então eu não sei como é que é aí, você pode falar depois para nós. Então quando a pessoa ela aceita Jesus ou ela recebe Jesus como Salvador, parece que eles estão fazendo um grande favor para Jesus. Não tá bom, eu aceito, vai. Tá bom. Vamos lá, vai. Vou fazer esse esforço. Né? E aí a pessoa acaba sendo não convertida, mas tem uma palavra, cara, fugiu agora. Ela acaba sendo convencida. Persuadida, né? Vem aqui, cara, senão, vai lá, aceita logo Jesus, senão esse cara não vai parar de falar, meu, e a gente precisa ir embora. E vem o culto precisa acabar.
essas artimanhas agora, que na verdade não é para que a pessoa se converta, é para que ela faça mais número dentro do sistema, né? Eu não queria entrar nesse assunto, né? Mas vou deixar isso para outra Polêmica! live. Deixar isso para outra live. Mas isso que você está falando, o pessoal usa de umas artimanhas, tipo, pare de sofrer, venha para a igreja, né? E seus problemas se acabaram-se. Né? Estão Então, resolvidos. aí o pessoal começa a usar essas artimanhas, mas é seguindo nisso que você tem falado, né? É, Fazendo força para a pessoa, né? sabe? Arrastando para dentro, né? E aí, cara, sabe o que acontece? Isso daí é um grande engano, cara. É um grande engano o pessoal achar que tá fazendo um favor para Deus, para Jesus, sabe? Ah, tá bom, Jesus, eu vou aceitar o seu sacrifício, porque, sabe? Ai, tadinho, o senhor sofreu demais. E aí muitos usam, né, dessa comoção, né, de... Cara, uma vez eu ouvi de um professor, e eu falei, pô, faz sentido demais, cara. Ele falou assim, ó, o que mais doeu em Jesus não foram os açoites, não foi a cruz, não foi os cravos, não foi nada disso. Mas foi ele carregar sobre ele todos os nossos pecados, as nossas dores, e ele se tornar um pecador, sabe? E entenda o que eu vou dizer, não que ele se separou. A própria palavra de Deus foi, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que me desamparaste? Né? É como se Deus, tipo, Jesus, pecado, criou uma separação entre nós, né? Claro que teologicamente isso não é possível, né? Faz parte da Trindade. Mas entenda o que eu estou dizendo. A dor de Jesus não foi o açoite, porque assim, ó, se morrer na cruz fosse um mérito, né? Um mérito que eu digo de quantos morreram na cruz? A cruz era uma sentença de morte, era uma cadeira elétrica, era uma injeção letal. E os piores eram enviados para morrer na cruz, os piores Então, criminosos, né? Era a maior vergonha. Né? Naquele dia que Jesus morreu, mais 2 morreram com ele. Então, a cruz, não estou tirando o mérito do sacrifício de Jesus, entenda. O que eu estou dizendo é, para Jesus doeu muito mais se tornar um pecador e ter o Pai, a separação do Pai, entende? E isso, para nós, a gente, né, tem muitos... Às vezes eu vejo, né, as pessoas pregando e falando do sofrimento de Jesus para criar uma comoção e um convencimento. Mas, caramba, é melhor a gente falar sobre o que realmente doeu em Jesus, né? Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela acha que ela está fazendo um grande favor, né? Em aceitar Jesus. Mas, cara, isso é um grande privilégio. É um privilégio nosso ser recebido por ele, né? É um privilégio nosso, que é dado para nós pelo sacrifício de Jesus. Isso demonstra o amor e a graça de Deus, cara. Foi um favor que nós não merecemos. É graça incomparável, sabe? Então, Jesus é o doador da vida eterna, não a gente. Não é a gente. A gente não fez nada. E aí, cara, uma coisa que me deixa maluco da vida é ouvir a pessoa, que eu tenho que pagar o preço. Ô, filho de Deus, que preço que você tem que pagar? Pagando o preço para ir para o céu, né? O pessoal canta que paga o preço para ir para o céu, canta restitui aquilo que é meu. O que é nosso? Inferno. Restitui aquilo que é meu. Meu é só o inferno. Eu vou subir do monte, eu tenho orado, sabe, irmão? Ô, varão, tenho orado no monte. E aí eu vou pro monte de madrugada, porque eu tenho que pagar o preço. Então, o que Jesus fez não valeu nada. Desce daí. Desce daí. Tá passando vergonha. Então, cara, e essa dignidade ele já tinha antes da fundação do mundo. Sim. Sabe? Então, é um grande privilégio. Isso aí é a graça que é imensurável, que é de uma proporção que a gente não tem noção, cara. A gente ser recebido pelo Senhor, sabe? Ele nos dá o direito de ser chamados de filho. João 1 diz isso, né? Então, as pessoas quando falam, né, sobre carregar a cruz, tomar a cruz e negar a si mesmo, as pessoas tomam a cruz, mas não se nega.
toma a cruz, faz, né? Aceita, dói menos, né? Mas, cara, não é. Ó, o Rodrigo tá dizendo aí, ó. Quando você confessou Jesus como Salvador e convidou ele a entrar na sua vida, então os seus pecados foram colocados nele na cruz, como foi, né? E ele pagou pelos nossos pecados. A dívida foi paga. Glória a Deus, cara. Eu morri e fui crucificado com Cristo. Porém, eu morri, a cruz é a liberdade da dívida do pecado. A cruz é vamos dizer que é a porta de entrada, né? A cruz não é o final, né? A cruz é o meio, né? A cruz é o meio. Mas, e uma coisa, eu estava ainda lendo, né, o texto. Então, e aí, na minha humilde opinião, né, tomar a cruz, cara, ele tem muito mais a ver com não é aceitar, né, aceitar o desafio, realmente aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, dizendo tais coisas: ai, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. É agora que está o negócio. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano. Olha que tremendo. Aí ele continua, né? Que é o texto que nós estamos colocando. Aí agora eu vou jogar uma pergunta aqui para Tino aí. E para você, é que você é mestre. Você não. Quando Jesus diz assim, ó, você é uma pedra de tropeço para mim, ele está falando para quem? Pedro ou... Você vai pular de um texto polêmico para outro? Será que Pedro estava endemoniado? Será, cara? E agora, meu? Será que crente fica endemoniado? O pessoal usa muito para debater, né, a respeito se um cristão pode ficar endemoniado, né? Mas aqui Pedro não estava endemoniado. Satanás lança setas, né? Satanás às vezes usa a oportunidade, né, para botar o dedo dele, né? E muitas vezes quando a gente não entende, como a gente estava falando no começo, muita gente não entende, e a palavra nos mostra que os discípulos, os apóstolos, muitas coisas que estavam acontecendo, eles não entenderam. Às vezes até Jesus fala em algumas situações, vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. Então tem muitas coisas que na hora a gente não entende. Às vezes o que Deus está fazendo em nossas vidas, a gente não entende, mas vai entender depois, né? Então Pedro ele também não estava entendendo, né? Mas depois ele entendeu o que estava acontecendo. Então, e aí, diante disso, ele fala assim, ó, você é uma pedra de tropeço, e você considera as coisas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus. Então, tomar a cruz e negar-se a si mesmo é da perspectiva do ponto de vista humano. Ou seja, Deus, e eu trabalho isso com coach, né? Agora vai ver esse negócio de coach aí, né? Mas o coach, ele ajuda a pessoa, o coach ao qual foi formado, a metodologia é fazer com que o cristão, ele alcance o chamado dele, alcance o objetivo para o que Deus, o propósito para o que Deus o chamou. Entende? A missão, Deus tem uma missão para cada um de nós. E nós precisamos e ser inteligente para traçar um plano para alcançar o objetivo. Entende? Então, na minha opinião, Jesus está falando assim, ó, tome a sua cruz, publicamente, né? Publicamente, como você falou, publicamente isso, não é escondido, publicamente, mate as suas vontades, os seus desejos, os seus planos e viva aquilo que eu tenho para você. Deixa de ver as coisas do ponto de vista humano e veja as coisas da perspectiva de Deus. Basicamente não foi isso que aconteceu quando Jesus orou no jardim do Getsemane? Sim. Não foi isso que ele falou? Uhum. A vontade de Jesus
Cara, quem é que quer ir para a cruz? A gente até poderia fazer um paralelo aqui com o batismo, né? Porque o batismo também é essa declaração pública da sua morte, da sua mudança de vida. É o mesmo que pegar a cruz, tomar a cruz. É você morrer para o mundo, você reconhecer publicamente a sua transformação, a sua mudança de caminho, né? A sua metanoia. Né? Pegar a cruz é a metanoia, você mudar a sua vida. Mas partindo para a parte prática, né, como eu estava falando, que esse mundo nos suga, e é difícil, e muitas vezes a gente quer fugir, né, a gente quer fugir dessa cruz, a gente quer pegar, como tem alguns pregadores que falam, a gente chega para Deus com nossos projetinhos debaixo do braço, Senhor, está aqui, eu cheguei aqui, agora o Senhor pega e dá um jeito nessas coisas aqui, ou como eu dizia outro dia numa mensagem, assim, a gente, né, a mensagem do pegar um pedaço de pano novo e costurar na roupa velha, né? Como a palavra fala, né? Que a gente chega com a nossa vida toda destruída, mas a gente só consegue ver um problema. Ah, Senhor, dá um jeito nas minhas finanças. O resto não precisa mexer. O meu pecado deixa, aquele pecadinho, aquele quartinho dos fundos deixa. Só isso aqui, ó, mexe só nisso aqui. Então é pegar um pedaço de pano novo e costurar naquele todo rasgado que a gente tem. Né? Então, a proposta de Cristo é uma nova vida. Né? E esse pegar a cruz, carregar a cruz, negar a si mesmo, é deixar tudo para trás. Né? Viver uma nova vida, né? Morreu, acabou, começou de novo. Não, a gente quer arrastar todo aquele monte de tranqueira que a gente traz, né? Aquele monte de sequela que a gente fica agarrado naquilo. Né? Essa é a proposta de Cristo. Né? E o Rodrigo colocou, né? Pode-se dizer que existe um neo-evangelho que prega a santidade sem cruz? E boa questão, boa pergunta. Uma ótima indagação, Rodrigo. Eu acho que esse novo evangelho realmente tem um novo, porque sempre tem, né? Desde a época de Jesus, os apóstolos falavam um outro evangelho. Naquela época já tinha, e hoje em dia também tem vários outros evangelhos que, segundo a palavra de Deus, é maldito. Né? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, né? Fala que um outro evangelho, mesmo que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, que seja anátema, maldito. Né? E realmente tem muitos outros evangelhos por aí, mas que não é, como é que o Rodrigo escreveu, né? Santidade... Tá aí, ó, tá aí, santidade sem cruz. Santidade sem cruz. Mas a gente tem visto e tem muitos pregadores batendo nessa tecla aí, desse evangelho, desse outro evangelho que tem sido pregado, que não fala de santidade, nem arrependimento, né? Eu ia justamente falar sobre o arrependimento, porque existem duas coisas que caminham junto, é arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. As pessoas, elas esquecem, elas pedem perdão pelos seus pecados, mas se esquecem de arrepender do pecado. Entende? E eles andam juntos. Falam assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados, né? Aí fazendo uma figuração, né? Fazendo uma ilustração, aí parece que, tá, e aí? Quando você vai se arrepender desse pecado aí? Eu estou disposto a... Né? Ó Deus falando, eu estou disposto a te obedecer, né? Mas e você, está disposto a deixar, a ter o arrependimento? Então, muitos todos os pecados estão perdoados, tá? Mas houve arrependimento? Porque se não houve arrependimento, cara, a pessoa vai voltar para a lama, a pessoa vai voltar pro né, da onde ela saiu, infelizmente. E o que o Rodrigo falou, isso daí infelizmente, Rodrigo, eu não digo nem que é um novo evangelho, né? Mas é um evangelho que há muito tempo tem sido pregado. Há muito tempo tem sido pregado. É um evangelho onde... É um evangelho, justamente um evangelho sem a cruz. Né? É um evangelho sem santidade, sem busca, né? Por isso que é tão difícil, cara. As pessoas leem a Bíblia. E aí, de culto em culto, buscando de monte em monte, buscando
alguma coisa que está disponível na mão aqui, ó, né? Está disponível para nós, como você disse no começo, né? Hoje a gente tem a Bíblia no celular, na palma da mão, cara. Ele dá plano de leitura, ele te dá plano de oração, cara, é praticamente um pastor de EBD aqui, ó, na palma da mão. E as pessoas negligenciam isso. Aí eu te pergunto, Percival, a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Safado, mentiroso. É melhor você falar assim, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, do que você falar que você não tem. Quando a gente chegar no trono dela, Deus vai abrir o histórico do Facebook. Vai abrir o histórico do Facebook e vai falar, deixa eu ver quanto tempo passou aqui. O próprio celular mostra quanto tempo você está no... Cada um pode checar. Quando fala, eu não tenho tempo, você pega o seu celular, entra lá no quanto tempo... Ele vai mostrar quanto tempo você usa cada aplicativo. Sim. Aí você olha quanto tempo você passou no Facebook. Sim. Aí você vê se tem tempo ou não. O próprio Facebook tem esse dispositivo. Isso. Tem lá as informações. Então, a pessoa... ela não tem a vontade de ler, cara, sabe? E é uma coisa que tem piorado, parece, ano após ano, dia após dia, tem piorado, né? Então, não é que é um novo evangelho, é a falta dele. É um evangelho totalmente deturpado, distorcido, né? É um evangelho sem a cruz. E a cruz que eu... Evangélicos sem evangelho, cristãos sem Cristo. Exato, sabe? E aí, cara, canta que né, na igreja lá, levanta as mãos, louva a Deus, eu irei para onde o Senhor me enviar, que eu seja um farol, que eu seja ponte, que eu seja flecha, que eu... Tá, mas você tá disposto mesmo? Ou isso daí é só agora, da boca para fora, no momento do louvor? Né? Quantas pessoas... Cara, aqui, ó, lá no seminário, eu fiz o bacharel em teologia com ênfase em missiologia. Então, o Betel brasileiro, que foi onde eu me formei, a gente respira missões lá. A gente respira missões, né? Então, eu tive contato com muitos missionários e muitas agências missionárias, enfim. Porque lá tudo é baseado em missões. Tem cidades aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, que não tem uma igreja. Nem católica e nem protestante. Entendeu? E aqui no centro de São Paulo, na periferia, tem ruas aqui, avenidas, que tem 5, 6 igrejas. E os caras brigando por audiência, brigando. Brigam uma igreja com a outra. Sabe? Aí a pergunta é, cara, se Deus te chamou para ser um pastor, talvez esse chamado é real, é verdadeiro. Mas por que a pessoa tem que ficar brigando por audiência, como se fosse um canal de televisão, como se fosse... Abre a igreja parede com parede, abre a igreja um com o outro. Bons líderes brigando por cargo dentro da igreja. Entendeu o que é pegar a sua cruz e seguir Jesus. Porque pegar a cruz, tomar a cruz e seguir a Jesus é obedecê-lo. É cumprir a missão para o qual ele te chamou. Né? E o cara tá batendo cabeça com outro dentro da igreja. Discutindo, cara, sobre cargo. Né? E então, a chave desse texto aqui que nós estamos falando é justamente isso que Jesus fala para Pedro aqui, ó. Ou para Satanás, né? Você é uma pedra de tropeço. Você é para mim pedra de tropeço. Pois você considera as coisas da perspectiva, do ponto de vista humano. E não da perspectiva de Deus. Muitas pessoas, Fernando, estão na igreja hoje vivendo o evangelho do ponto de vista delas. Não é isso? Tem alguns pregadores. Outro dia eu estava vendo uma resenha de um livro. Eu não vou falar quem é, deixa para outro dia isso aí. Eu estava vendo uma resenha de um canal do YouTube, o cara fazendo uma resenha de um livro de um pregador famoso aí, que tem muitos milhões de seguidores no YouTube. Aí no livro do cara, ele imagina, ele lê um texto e ele imagina algo que não está no texto e ele faz uma suposição, ele imagina como seria.
E aí vai decorrendo o livro, aí ele começa a pregar em cima daquilo que ele imaginou, como se fosse uma verdade. Então tem muita gente vivendo o evangelho assim, ele acha que é, aí ele começa a viver em cima daquilo que ele acha que ele é, e não do que realmente é. Né? E aí eu queria, a gente já está estendendo, eu queria lançar uma pergunta aqui, né, para a gente partir, que vai ficar um pouquinho mais tenso ainda o assunto. Como tá light, vou dar uma apimentada só. Que no texto de Mateus 10:38, Jesus falando também de tomar a cruz, ele diz assim: e o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Eita, Laia. Não tem como. O pastor Luciano Subirá, ele fala muito, não tem o crente mais ou menos, o crente bom e o crente mais ou menos. Não tem. Ou é, ou não é. Ou pega a cruz e me segue, ou não é, não está dentro. Então tem o caminho, tem 2 caminhos só. O último vídeo que eu fiz, né, que o pessoal se recusa a assistir e ouvir, o texto bíblico, né? Porque é a Bíblia, eu não estou inventando o beabá, é a Bíblia, é o que o texto fala. Tem 2 caminhos, o estreito e o largo. Não tem um meio. Não dá para levar mais ou menos. Não dá para ir andando comendo pelas beiradas. Ou é ou não é, que Jesus fala aqui. Ou você pega a cruz e me segue, ou não é digno de mim. Ou não tem espaço para você no reino. Então aqui vai ficar mais estreito. E é a palavra de Cristo. Esse evangelho diluído, esse neo-evangelho, como o Rodrigo colocou aí, né? E isso não é coisa nova também. Não, acho que não dá nem para chamar de neo. É só mais um, né? Como eu teve um post agora, alguns minutos atrás, falando, se você ouve um Deus, a respeito de um Deus que só é amor, negligenciando os outros atributos, isso não é um Deus verdadeiro que você está... Deus é amor? A palavra diz que é, mas também ele é santo, ele também é justo, ele é fogo consumidor. É isso, cara. Ó, uma coisa, eu até coloquei, eu fiz um vídeo lá no Instagram, eu tô lendo, eu falei para você, né, eu tô lendo a história dos reis de Israel, né, então eu li 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e agora tô lendo Crônicas. Cara, Deus, aí a pergunta que eu faço lá é o seguinte, você acredita que Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento? Porque tem algumas religiões aí, algumas seitas, que dizem que não é. Que não é. Então, é o mesmo... do evangélicas aí também estão falando isso agora. Exatamente. E os caras vão a público e falam que não precisa ler o Antigo Testamento, porque o Deus lá é outro. Eu também estava falando com a minha esposa esses dias, com a Silene, que eu tô mastigando os profetas, né? Peguei Jeremias, Isaías, tem Ezequiel, agora eu tenho lido um capítulo por dia e mastigado aquilo, né? E você vê Deus, que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Deus que a palavra fala que ele não muda, não há sombra de variação. E é um Deus irado que castiga aqueles que não andam nos seus caminhos. Exatamente. É o mesmo Deus. É o mesmo. Mesmo que enviou seu filho por amor do mundo. É o mesmo Deus que se ira. Exatamente. É isso que eu ia falar. Que é um Deus... Então, se a pessoa tem sã consciência, né? Ela entende que é o mesmo Deus. Então, cara, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus que temos hoje. Esse Deus, ele cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua palavra. Seja ela promessa ou sentença. Sim. Entende? Então, você vê lá nos reis, o quanto, principalmente os reis, né, os reis do Reino do Norte, o quanto que eles foram maus diante do Senhor, e o Senhor mandava matar, cara, arrancava, acabava com a família. Cara, teve um rei, eu não vou lembrar agora o nome, que, se eu não me engano, é Acabe, que Deus manda matar os filhos dele, porque Deus tinha falado lá, tinha dado a sentença. E, na ocasião, tinha 70 filhos do rei. Aí o rei que tinha assumido falou assim, ó, faz o seguinte, mandou uma mensagem para os tutores dos filhos do rei que estava nessa cidade. Se vocês estão comigo, então me envia a cabeça dos caras, dos filhos do rei que foi deposto. E aí,
Qual é a surpresa? Chega só as sacolinhas, né? 70 cabeças dentro da sacola. Meu Deus! Não, mas esse não é o Deus que eu conheço. Esse não é o Deus de amor. Cara, ele é um Deus que vai cumprir a sua palavra. Tem alguns pregadores aí que parece que Deus criou o inferno porque ele já tinha criado tudo, não tinha mais nada para criar. Aí a gente, como design, vai dar aquele branco criativo, aquele deu branco. O que eu crio agora? Já criei tudo, já criei o homem, e agora? Vou criar o inferno, mas só por criar. Ninguém vai para lá. Vou criar, mas não vou mandar ninguém para lá, porque eu sou muito bom, eu sou muito amoroso, eu vou perdoar todo mundo, eu não vou mandar ninguém para lá. Criei por criar. Não leva faz engano, né? A pessoa crê nesse Deus e crê só numa parte. Como pode? Não, eu creio, o que você falou antes, eu creio do meu jeito. Eu crio uma religião para mim seguir. O problema de fazer as coisas do nosso jeito. Porque foi exatamente o que os reis lá no passado. Ah, mas aí é Antigo Testamento. Cara, mas se é o mesmo Deus, ele está falando que ele não divide a glória dele com ninguém. Isso é muito claro, é muito óbvio. E às vezes a gente está querendo a glória para nós, estou falando nós como humanos, né? Então eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou viver a minha vida do meu jeito, né? Porque se eu não correr atrás, quem é que vai correr por mim? Se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim? Cara, Deus, eu vou bater de novo nessa tecla, Deus tem um propósito, tem um chamado, tem uma missão para cada um de nós. Eu não estou falando com isso que você deve abandonar o seu emprego e ir para onde Deus, né? Agora eu vou ficar lá na Praça da Sé, ou sei lá, uma praça em Massachusetts, né? Batendo na Bíblia, falando que não é isso. Mas se a Bíblia fala, né, que a loucura de Deus é a sabedoria, né? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, né? Mas se Deus te chamou para isso, meu irmão, vai cumprir, cara. Vai cumprir, porque um dia ele vai te cobrar, é justamente isso que ele colocou na tua mão. Ele não vai cobrar outra coisa. Ele não vai cobrar se você foi um bom professor, um bom advogado, um bom designer, um bom coach, um bom... Não, ele vai te cobrar. Tá, cadê o que eu coloquei na tua mão? Cadê o que eu... Os talentos. Entendeu? Ah, não, senhor. Mas você não leu lá que era para você crucificar a sua vontade, o seu querer, a vida que você quis, você não se negou, você quis ganhar a sua vida, e por isso você perdeu. Perdeu, Playboy. Começa a falar, começa a diminuir a audiência, né? Já estamos em 5. Mas você que está nos assistindo aí, eu espero, eu quero colocar esse áudio no podcast também, para que você não vai ter argumento de dizer que você nunca ouviu. Se você não está ouvindo nos púlpitos, você está ouvindo numa live hoje. E eu estou falando aqui com temor e com tremor, cara, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então você não vai poder dizer que no dia 23 de julho, às 10h20 da noite, você nunca ouviu que você precisava, além de estar escrito aqui, né? E essa Bíblia aqui, ó, essa palavra aqui, ela tem atravessado os séculos. E chegou na nossa mão hoje. Nós temos a responsabilidade de cumprir isso que está aqui. Porque é justamente isso que vai ser cobrado de nós. Você não vai... Desculpa, mas você não vai ter desculpa diante do Senhor, diante dessa palavra. Diante de Deus, falar, não sabia, Senhor, mas Deus falou, você tinha a Bíblia lá, você tinha várias até, mas por que você não leu? Estava escrito, eu deixei lá escrito. Que nem tem muitos que fica correndo atrás de profecia, né? Vai para cá procurando profeta, para lá, mas nunca abriu e leu o livro dos profetas. Tá aí, na sua mão. Lê o livro dos profetas, vai conhecer quem é Deus. Já tem um monte de palavra para nós, para todos nós. A palavra toda, os evangelhos, as cartas de Paulo, são palavras de Deus para nós. E a gente fala, não sabia, Deus não falou comigo. Claro, a Bíblia estava fechada. Não, e outra, né? E aí os caras ainda querem atualizar a Bíblia, né? Enfim. O Rodrigo colocou aí, né? Paul Washer já dizia que a verdade mais terrível da Bíblia é que Deus é bom. Por que ele é terrível, né? Porque nós não somos.
Cara, Deus, ele sempre usou, a Bíblia chama Deus de o Senhor dos Exércitos, né? Então, Deus, ele sempre usava alguém pior para punir aquele que tinha desobedecido ele, né? E muitas vezes ele usava exércitos para ir lá e dizimar uma nação, Por quê? Porque ele quer, ele é soberano e ele prometeu e ele está cumprindo a sua palavra, né? Então, quando a pessoa fala para mim, não, porque Deus é bom, cara, mas ele também é justiça. Ele é justiça. Uma vez eu tenho um curso sobre discipulado, né? Sobre evangelismo. E eu perguntei, cara, Jesus, ele nos salva, ele é o nosso salvador, certo? E aí eu perguntei no curso, eu falei assim, ele nos salva do quê? Do que Jesus nos salva? Se ele é o nosso salvador, ele está nos salvando do quê? Muitos não souberam responder. Tá me salvando do pecado, tá me salvando do inferno, tá me salvando do... Cara, em Romanos, Paulo diz que Deus, para o pecador, resta a ira de Deus. Jesus está nos salvando da ira de Deus. Olha o que é isso, cara. Então, Jesus é nosso salvador, sim, mas ele não está nos salvando do inferno, do pecado, do Egito, ele está nos salvando da ira do Pai. E se ele fez isso é porque ele conhece a ira, né? Ele conhece a ira. Então, as pessoas têm levado muito... O que o Rodrigo falou é verdade. Muitas vezes, nós somos maus. É um grande engano, né? A pessoa fala assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu achava que eu era uma pessoa boa antes de ser cristão. Eu achava, nossa, eu não cometo nada. Eu não minto, né? Sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso disso, né? E muitas vezes a pessoa está dentro da igreja achando que é uma pessoa boa. Outro dia eu vi um pastor comentando que tinha uma irmã na igreja dele de 40 anos no evangelho. A irmã tinha 40 anos no evangelho. E ele saiu perguntando na igreja, né, o que tinha que fazer para ser salvo. E a irmã, 40 anos na igreja, falou, pastor, tem que ser uma boa pessoa, né, fazer o bem para os outros, né, não fazer maldade. 40 anos na igreja e essa era a visão dela de como ir para o céu. Tem muitos que pensam assim, infelizmente. Então, vamos indo para a conclusão? Vamos. Senão, cara, se deixar eu e Fernando, e eu tô vendo que o Rodrigo também é dos nossos, né? Isso porque o Rodrigo não tá online com a gente, se tivesse. Mas não vai faltar oportunidade, vai ser muito bom. Então vai, Fernando, fala aí suas considerações. Bom, o que motivou, né? Eu queria voltar no que motivou a gente de fazer essa live e o que tem me motivado e Deus tem me dado força, apesar de ser tão difícil essa mensagem de esclarecimento, porque aparentemente a maioria prefere ter o seu ego massageado. Isso é duro de falar, mas a palavra nos banca, a palavra de Deus nos banca, a palavra de Jesus, né? Eu tenho feito um estudo do Sermão do Monte, do Reino de Deus, não tem esse alívio. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Então, o que nos motiva, né, de estar falando dessas coisas é para que muitos abram seus olhos, né, e busquem a Deus de verdade, busquem a palavra de Deus, né, não os seus próprios entendimentos, mas aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem bênçãos para todos nós? Com certeza tem. Deus é amor? Com certeza é. Mas também Deus exige muitas coisas de nós. Deus quer que tomemos a cruz. Deus quer que sejamos sal, que sejamos luz. Então Deus tem requisições para nossas vidas. Não podemos viver da maneira que queremos ou que achamos que devemos. O Senhor tem instruções para a nossa vida. E é muito importante que, como Jesus nos deixou o exemplo na oração do Getsemane, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor tem que ser prioridade, tem que ser a primeira em nossas vidas.
E ele quer que nós morramos para nós mesmos. Isso significa tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, negar as nossas vontades e nos entregar à vontade do Senhor. Essa é a mensagem resumida desse texto, dessa passagem que o Senhor deixou para nós nas Escrituras. Cara, é isso. Gente, é isso. Não tem, a gente poderia falar muitas coisas aqui, né? Mas fazendo uma síntese, né? É isso que o Fernando falou. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Deus tem um chamado para você, né? Não viva o evangelho do seu jeito. Não viva o evangelho do seu jeito. Mate esse seu jeito na cruz e viva aquilo que ele tem para você. Difícil, né? Muita gente fala assim, mas ler a Bíblia, mas é muito difícil. É muito difícil se você deixar a sua carne falar mais alto, né? Mas é muito simples. É tudo muito simples. O evangelho deve ser simples, né? Tem um livro, né? O Evangelho Puro e Simples. Cara, ele é incrível, porque é aquilo mesmo. É aquilo mesmo, né? Então, como que você pode saber se você está realmente tomando a sua cruz? Como é que você faz isso? Tomar a cruz não é carregar a cruz, né, de levar. É isso que nós falamos, eu estou só resumindo aqui, né? Mas estar na cruz. A cruz é estar pregado na cruz. E quando você está pregado na cruz, você está se rendendo ao vontade de Deus na sua vida. É isso que significa tomar a sua cruz e se negar. É se negar a viver a vida que você quer para você. Por mais que você queira ser uma pessoa bem-sucedida, ter uma boa casa, um bom carro, saúde, um bom emprego, sabe? Por mais que ter o melhor aqui, tá? Por mais que você queira o melhor para você, Deus tem excedente, é melhor. Porque ele diz assim, eu sei os planos, eu sei os caminhos, são caminhos de bênção, de paz, caminhos de, entendeu? E estou falando sobre vida abundante. Deixa de ver as coisas da perspectiva humana. Começa a olhar as coisas do ponto de vista de Deus. E Deus tem o melhor para você. Ainda que não, mas caramba, Deus está mandando fazer tal coisa, mas eu quero. Cara, ora e negue-se. Essa é a sua vontade. Ser missionário na África. Os missionários querem vir para cá, para os Estados Unidos. Aqui tem um monte de missionário aqui, que eu nunca vi fazer missão nenhuma, mas vem para cá, lota. O pessoal quer fazer missões, né, nos lugares. Eu tenho um pastor, né, um conhecido, o pastor Tarcísio, ele tá lá na França. Cara, a França é 99,9% de ateus. Quer gente mais dura de coração de pregar do que um ateu? Pregar sobre a necessidade da pessoa é fácil, né? Dá um prato de comida e apresenta Jesus. Estava conversando isso agora no café da tarde com a Márcia. As pessoas dão uma cesta básica e ela abaixo, né, do necessitado, né? É como se fosse uma troca, né? Eu te dou uma cesta e você aceita Jesus. Eu cumpro a minha parte aqui, eu cumpro a minha meta e aí tá tudo certo. Tô pregando o evangelho. Não é nada disso. Mas isso é coisa para outro vídeo. Você ama o próximo, né? Incondicionalmente, sem troca, sem interesse nenhum. Enfim, são tantas coisas, né? Então, a nossa oração é que você tenha aproveitado bastante esse bate-papo. Queremos que a palavra de Deus ela faça diferença na sua vida. Esse é o nosso intuito. Nós, como ministros da palavra, um evangelho verdadeiro, um evangelho bíblico, né? Não esse leite que estão distribuindo por aí, né? Então, que você viva aquilo que o Senhor tem para você. Deus tem um chamado para você, te deu dons. Nós estamos usando os dons que Deus nos deu.
O Fernando é um grande estudioso, eu nem me comparo com ele. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com ele, sabe? Mas, cara, foi um dom que Deus deu para ele e tá aqui a serviço. Ele acabou de chegar do trabalho, tá cansadaço. Mas tá aqui, cara. Por quê? Por amor à obra de Deus, por amor a você. Não fique esperando só do púlpito vir um alimento. O alimento você tem que correr atrás também, né? Então essa é a minhas considerações finais. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí nos assistindo até agora, né? Se gostou, deixa o like aí, né? Nós vamos colocar esse vídeo no YouTube também. Então, se você está assistindo pelo YouTube, siga a página do Fernando aí, João 832, e siga a minha página lá, Sidney Santos, né? E acione o sininho lá, a gente sempre conteúdo bom lá para você. Muitas vezes ele é um alimento, né? Talvez vai engasgar. Eita, eu penso assim, são mensagens duras. Quem vai entrar no meu canal vai ouvir mensagens duras, mas nenhuma que vem de mim. Todas é da palavra de Deus, tudo aquilo que é a vontade do Senhor para nossas vidas. E eu sempre procuro falar algo que Deus está falando comigo. Quando Deus está me incomodando com um certo texto, eu vou e passo para frente aquilo que Deus tem me cutucado. Eu sempre falo, palavra boa é aquela que puxa a orelha. A gente sai tenso. É palavra boa. É aquela que sangra, né, Fernando? Como um pai, é como a palavra fala. É como um pai. O pai, quem é pai, sabe, né? E às vezes, muitas vezes passa para o filho. Por que eu tô apertando você? Eu falo pro meu filho, que eu pego firme com ele, eu falo, por que eu pego firme com você? Porque eu te amo, porque eu não quero você todo torto aí na frente. Eu quero que você tropece lá na frente. Então eu já te aviso aqui para você não tropeçar lá. Mesma coisa Deus fala com a gente. Só que às vezes a gente escolhe só as palavras boas. A gente só quer abraço, não quer puxão de orelha. Mas no puxão de orelha que a gente cresce. O pessoal quer só a mão na cabeça, né? Só o menino bom, né? Mas não. Então, a gente não a gente é malvado. A gente precisa tomar uns puxão de orelha, senão ninguém cresce. É isso. O pai corrige o filho que ama, né? Isso. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido aí. Rodrigo, vou falar igual o Danilo Gentili, né? Rodrigo, queremos você aqui, hein? Vamos ver se na próxima sexta a gente tá aí junto, né? Conhecer o Rodrigo. E se você tem algum tema aí que você gostaria de propor aí para nós, né? Nós vamos ter o maior prazer de discutir sobre isso, né? E às vezes até te colocar aqui na live aqui para a gente bater um papo. Tá aberta a qualquer um, né? A gente traz isso e de uma forma séria, de uma forma da melhor forma possível, né? E então tome a sua cruz e siga Jesus. É a melhor coisa que você tem a fazer. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua noite, né? Se você está assistindo de dia, Deus te abençoe aí no seu dia, seu trabalho, sua família. E é isso aí. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Não deixa em nome de